Projeções positivas de vendas de carne bovina no mercado externo e interno podem desacelerar a queda no preço da arroba a partir de quando? Confira no Mercado Pecuário DBO. A pressão baixista sobre o preço da arroba deve ganhar ainda mais força em maio com a crescente oferta de animais. Conforme o período de estiagem avança nas principais regiões pecuárias do país, os pecuaristas tendem a liquidar os animais criados a pasto, visando reduzir os riscos de perda de peso e também de rendimento. Na abertura dessa primeira semana de maio, o preço da arroba do boi gordo registrou desvalorização de 1% na Praça São Paulo, cotada a R$ 267. Em Mato Grosso do Sul, boi gordo a R$ 245 arroba e em Goiás, R$ 220. O boi China, praticamente sem ágil, segue cotado a R$ 270 arroba no mercado paulista, com ofertas abaixo da referência. A queda no preço da arroba e também da carne deve estimular o nosso principal cliente, o mercado interno. Após 5 anos de queda, o consumo per capita de carne bovina deve voltar a crescer. A Conab projeta para 2023 um consumo de 29 quilos de carne bovina por habitante. São 3 quilos a mais na comparação com o ano passado, quando o consumo médio por habitante foi de 26 quilos, o menor dos últimos 20 anos. Com um crescimento de 11,6%, nós voltamos aí a nos aproximar dos patamares de consumo de 2018. Para falar mais sobre consumo interno, externo e também sobre essa pressão aí sobre o preço da arroba, Mercado Pecuário de hoje recebe o médico veterinário Iberville Neto, HN Agro. Iberville, maio praticamente começando, essa pressão sobre o preço da arroba que a gente viu em abril tende a continuar agora, com maior proximidade da estiagem? Olá, Juliana. Olá a todos. Juliana, a nossa expectativa é que esse cenário de mercado pressionado continue ao longo de maio. A gente ainda tem uma qualidade das pastagens razoável em boa parte das regiões e a tendência é que ela diminua nessas próximas semanas, ao longo do mês, né? Claro que algumas regiões as chuvas já cessaram, mas isso tende a gerar esse acréscimo de oferta. E a gente tem um rebanho que veio aumentando pela retenção de fêmeas entre 2019 e 2021, então, com a queda do bezerro, diminuição da rentabilidade da cria, há uma quantidade importante de vacas e novilhas que devem continuar chegando ao mercado nesse final de primeiro semestre. Então, eu diria que do lado da oferta, a gente tem uma expectativa de disponibilidade de gado suficiente para incomodar a precificação do boi. Do lado da demanda, o começo de mês ajuda e nós temos o Dia das Mães ali no segundo domingo. Então, isso colabora um pouco, mas na nossa visão, o resultado aí dessas variáveis ainda deve ser de mercado pressionado. Iberville, qual a dica para o pecuarista nesse momento? Ele já vende seus animais com os preços que estão sendo ofertados, tenta segurar mais um pouco, procura preços melhores. O que ele deve fazer em maio? Juliana, pensando no curto prazo, a gente está com expectativa de preços ainda pressionados. Então, se esse gado já está pronto, talvez seja interessante ele vender esses animais, ele fazendo o seu giro. E esse gado, aí tem um ponto positivo pensando em médio prazo. Esse gado que está entrando na fazenda, essa bezerrada que deve ser reposta, que vai entrar na fazenda, ela tem uma boa chance de se valorizar ao longo dos próximos anos. Claro que depende do tempo de fazenda desse produtor, né? E então, se esse gado entra na fazenda e fica ali seus 20, 24 meses, a tendência é que esse gado tenha uma valorização interessante do ponto de vista de valorização de estoques. Quando a gente pega o momento de alta do ciclo anterior, no último momento de alta, quem comprou o bezerro e vendeu 24 meses depois, ele teve uma valorização do estoque de arrobas de mais de 30% ao ano na fazenda. Então, isso é um ponto importante. E, por sua vez, quem vendeu agora em março, abril, vendeu com uma desvalorização anual de 18% do estoque de arrobas, considerando aquele bezerro que foi comprado 24 meses antes. Então, o mercado é cíclico e agora
na nossa visão, é a hora de comprar o máximo de arrobas possível dentro do que o seu sistema permite, claro. Não é também, a nossa indicação não é ficar alternando entre sistemas e vai para CRI e volta para Recria Engorda de maneira alguma, mas algum ajuste que permita carregar mais arrobas no momento atual pode ser interessante. Eu acho que essa resposta sua tem a ver com a pergunta que foi feita pelo Carlos Henrique. Qual a melhor estratégia em ano de baixa de ciclo pecuário? Na nossa visão, o ciclo pecuário, na fase de alta, o produtor tem mais poder de compra. Então, ele tem que melhorar a sua estrutura da fazenda, investir o que precisa ser investido de maneira mais pesada. E na baixa, ele tem que aproveitar o caixa que foi feito na alta. Isso é importante, também muito importante, é fazer caixa na alta. E na baixa, ele tem que aumentar o seu estoque de arrobas dentro de um sistema que vai estar melhor pelos investimentos feitos na alta, tá? Isso não quer dizer que na baixa não é para ele cuidar de pastagem, não é para suplementar rebanho de forma alguma, mas os investimentos, vamos dizer, os investimentos mais pesados ou até contabilmente o que efetivamente é investimento, que a gente está falando de um trator, um curral, uma coisa assim, o momento ideal é de fazer na alta quando precisa de menos arrobas para isso. E agora é a hora de aumentar o estoque de arrobas para ver essas arrobas se valorizando aí nos próximos meses e anos. E Bervilha, a gente recebeu aqui a pergunta do Lucas Teixeira. Ele quer saber se o preço da vaca chegou no fundo ou ainda tem espaço para cair mais. É uma boa pergunta, né? Mas eu diria que, como a gente está na boca da entre-safra, entrando na entre-safra, é, essa queda de qualidade das pastagens ela pode pressionar o mercado e pode fazer com que esses preços cedam um pouco mais, tá? Agora, se a gente pensar em média anual, eu não me surpreenderia se 2023 fosse o fundo do poço, pensando em preços aí dos animais terminados. Talvez uma média anual superior em 2024 seja o cenário que a gente espera. O Sérgio Passos tem uma pergunta, até uma curiosidade. O Brasil está importando carne? O Brasil importa carne normalmente, né, Sérgio? A projeção do USDA para 2023 é que a gente importe 66 mil toneladas equivalente carcaça. Só que a gente importa 66 mil toneladas e exporta 3 milhões de toneladas, também equivalente carcaça. Então, a gente compra carne de outros países, carnes específicas, carnes de maior valor agregado, aqui do país da América do Sul, muito comum, mas são volumes pequenos, né? A gente não precisa dessa carne em nível de abastecimento, sob essa ótica. A gente faz essa aquisição por questão de nicho de mercado e diferente do que, por exemplo, acontece nos Estados Unidos, que exportam muita carne e importam muita carne. A gente não, a gente só exporta bastante e compra carne para fins específicos. A gente tem visto aí projeções positivas, tanto para a exportação quanto para o consumo no mercado interno, voltando a crescer depois de 5 anos de queda. Diante dessas projeções, essa pressão que a gente está vendo no preço da arroba, essa queda, ela tem de parar quando? Quando é que o mercado interno e externo vai conseguir frear essa pressão baixista? Juliana, na nossa visão, a grande expectativa de um mercado mais firme ela tá relacionada a quando essas vacas que estão sendo abatidas desde o ano passado vão diminuir a produção de bezerros a ponto de o mercado do bezerro firmar. E aí o mercado do bezerro firma, aumenta a rentabilidade da cria e as fêmeas que iam para o gancho são direcionadas para a reprodução. Então, isso gera essa virada de chave e o mercado ganha firmeza. Pensando nas exportações e no consumo, como você bem ponderou, a gente tem uma expectativa do USDA de aumento de 3,9% das exportações de carne bovina do Brasil. E para o consumo doméstico, a Conab fala de números mais otimistas, e o USDA, para a gente ter uma comparação também, o USDA fala de um aumento de 1,3%. O que acontece nas fases de baixa do ciclo, como nós temos observado atualmente? Mais fêmeas vão para o gancho, então isso gera um aumento da produção de carne. Esse aumento da produção de carne, a menos que a exportação suba muito, esse aumento da produção de carne ele acaba sendo escoado no mercado doméstico. Então, a gente tem uma expectativa boa para as exportações, de aumento, ou seja, mais um ano de recorde, mas ainda assim deve ficar mais carne no mercado doméstico, e isso gera essa expectativa de aumento aí no consumo, que é a forma como a gente avalia o consumo, né? Que é a produção menos o que sai de carne, mais o que entra de carne, dividido aí pela população. Mas quando é que essa chave vai virar?
A nossa expectativa claro, sem a pretensão de uma bola de cristal, mas a gente acredita que talvez 2024 o mercado já esteja um pouco mais sustentado, e eu diria que 2025 a gente deve ter um mercado talvez com mais força. Seria com o que a gente tem hoje de informação a nossa visão. Perfeito. Bervilho, te agradeço imensamente a participação aqui no Mercado Pecuário. Eu que agradeço, é um prazer, contem com a gente. Muito obrigada. Participe você também do Mercado Pecuário DBO, envie a sua dúvida ou sugestão para o nosso WhatsApp e também para o nosso Instagram. Lá nos stories você encontra uma caixinha e lá manda a pergunta que chega bem mais rápido para nós. Os endereços estão aqui, ó. Lembrando que mais notícias da pecuária, mercado, sanidade e manejo atualizadas diariamente você encontra no portal DBO. Muito obrigada pela companhia, a gente se encontra. Tchau.